Amém. Boa noite, Wesleyana Industrial, graça e paz. Tudo bem com os irmãos? Os irmãos estão felizes? Glórias a Deus. Hoje é a última mensagem da nossa série Ressurreição. Durante todo este mês de abril, nós temos falado sobre a ressurreição de Jesus Cristo. E hoje nós vamos encerrar essa série falando sobre os benefícios da ressurreição. Mas não é possível fazer isso, porque os benefícios da ressurreição, eles são infinitos, eles são ilimitados. Mas eu consegui listar alguns e nós vamos falar sobre isso hoje, nessa noite. Amém? Eu quero convidar todos mais uma vez, podem continuar assentados, a fechar os vossos olhos. Deus, em nome de Jesus, te louvamos, ó Pai. Te louvamos por este culto abençoado, onde já sentimos a presença do Senhor, onde já te louvamos, onde já te adoramos. Agora, neste momento da palavra, Pai, eu peço que o Teu Espírito Santo, que já habita em nossos corações, continue falando conosco através dessa revelação. É isso que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Vamos abrir todos juntos as nossas Bíblias, na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 15. Obrigado, Deus abençoe. No capítulo 15, apenas os versículos 3 e 4. Já está projetado aí para os irmãos também, que diz: antes de tudo, entreguei a vocês o que eu também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Estamos nos aproximando do dia 1º de maio, o dia do trabalhador, e eu me lembro, embora eu seja novo, mas eu já tinha 9 anos nessa data, eu me lembro do dia 1º de maio de 1994, o Grande Prêmio de San Marino, Imola, na Itália, o Ayrton Senna fazendo aquela curva. Quem aqui gosta de automobilismo vai lembrar, ele fazendo aquela curva e sofreu um acidente e, infelizmente, ele veio a óbito. Eu me lembro daquele avião da Varig, o MD-11, fabricado pela empresa McDonnell, uma americana. Posteriormente, esse avião ele veio a ser fabricado pela Boeing. Até o avião ficou famoso, o avião que transportou o Ayrton Senna, o corpo do Ayrton Senna. Esse avião, agora no ano de 2020, teve um documentário falando sobre esse avião. Tamanha a proporção do impacto que a morte do Ayrton Senna trouxe. Foi uma comoção, não apenas no Brasil, foi uma comoção mundial. No ano de 97, posteriormente, todos vão lembrar, todos que nasceram antes disso, óbvio, todos vão lembrar da princesa Diane, que também se acidentou, sendo perseguida pelos paparazzi, pelos fotógrafos, e a sua morte também trouxe uma comoção mundial. As ruas de Londres ficaram cheias de flores, as pessoas querendo trazer homenagens à princesa Diane. Nós que somos brasileiros, crescemos assistindo aquele seriado saudável, o seriado do Chaves. Alguns até dizem Eterno Chaves. Em 2014, o Roberto Bolanhos, conhecido como Chesperito, pela sua capacidade de escrever poesias, eles chamavam ele de um mini Shakespeare, também faleceu. Houve uma comoção em todo o México. O velório dele foi um estádio de futebol. O governo declarou 3 dias de luta oficial. No ano de 2020, todos nós gostamos de futebol.
apesar de haver uma grande rivalidade saudável entre os brasileiros e argentinos, mas em 2020 todos viram a partida do Maradona, e para nós mineiros, tanto o Atlético quanto o Cruzeiro já enfrentou esses times argentinos, e para quem já foi ao estádio sabe a paixão do argentino ao ir a um estádio de futebol, sabe da paixão deles quando o seu time está jogando. O time argentino pode estar perdendo, eles estão lá cantando, eles estão lá jogando o time para frente. Em 2020, a Argentina foi surpreendida com a morte do Diego Maradona. E também houve uma comoção nacional, houve uma comoção mundial também com a morte do Diego Maradona. Mas uma coisa que nos chama a atenção é que todos estes, talvez alguns chegam a chamá-los de herói, todos estes morreram e continuam mortos. Mas o nosso Jesus Cristo, em uma sexta-feira, ele morreu, mas em um domingo ele ressuscitou. O nosso Jesus Cristo, ele continua vivo. Mais de 2000 anos se passaram e ele continua gerando um grande impacto. A sua morte e ressurreição continua gerando um grande impacto para toda a humanidade. Se você perguntar quem foi Herodes, todos vão responder: um grande rei que morreu. Se você perguntar quem foi o apóstolo Paulo, um grande apóstolo que morreu. Quem foi Pedro? Um grande apóstolo que morreu. Quem foi Davi? Um rei segundo o coração de Deus, mas que também morreu. Mas quem foi Jesus? O próprio Deus, que abriu mão de todos os seus atributos divinos, veio na terra, sofreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Jesus está vivo. E é por isso que nesta noite nós precisamos falar dos benefícios que a sua morte trouxe para nós, que a sua morte e ressurreição trouxe para todos nós. E o primeiro benefício que eu quero falar nessa noite, sobre a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus, é que houve um derramamento do Espírito Santo. João 14:16 diz: se Jesus não tivesse ressuscitado, o Espírito Santo não teria sido enviado. Ele mesmo prometeu: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para todo sempre. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo é este que traz essa revelação aos nossos corações. O Espírito Santo é esse que traz esse convencimento. O Espírito Santo é este que nos faz compreender essa verdade. Eu consigo entender o desespero dos discípulos, dos apóstolos que caminharam com Jesus no seu período de ministério, quando eles começam a perceber que a morte de Jesus Cristo, ela estava próxima, a morte de Jesus já se aproximava, e eles viram Jesus operando milagre, Jesus chegando em casamento e o vinho acabando e Jesus transformando água em vinho. Eles viram pessoas sendo libertas de demônios, eles viram paralíticos sendo curados, eles viram cego voltando a enxergar, eles viram surdos voltando a ouvir, eles puderam perceber, andar sobre as águas, que foi o caso do apóstolo Pedro. Eles puderam vivenciar vários milagres. E é normal que, ao perceber que Jesus ele morreria, eles ficariam desesperados, eles ficariam preocupados. Mas o próprio Jesus, entendendo essa preocupação, ele faz uma promessa, como relatado
Em João 14,16, como eu acabei de ler, eu estou indo, mas eu pedirei ao Pai um outro Consolador. Esse é o benefício da ressurreição de Jesus Cristo. Isso é o derramamento do Espírito Santo, é a comprovação e o cumprimento dessa promessa. Vão ver sobre o dia de Pentecostes, vão ver o dia da manifestação, do derramamento do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele manifestou para todos nós que cremos nessa verdade. Porque ele ressuscitou, hoje nós celebramos. Porque ele ressuscitou, nós estamos hoje na igreja. Porque ele ressuscitou, hoje nós usufruímos de uma verdadeira paz que o mundo não conhece. Isso só acontece porque ele ressuscitou. Isso só acontece porque o Espírito Santo, ele foi derramado. Porque ele ressuscitou, você pede e você recebe. Porque ele ressuscitou, você está triste, você entrega esse problema na mão dele e você se torna alegre. Deus, ele está agindo. A presença do Espírito Santo, ela é real. O derramamento do Espírito Santo, ele é real. Um outro benefício da ressurreição de Cristo é que a partir da ressurreição de Cristo, todos nós nos tornamos justificados. Não é justo que alguém que cometa um erro, ele não seja punido. Não é justo que um mentiroso, ele não seja punido. Não é justo que um adúltero, ele não seja punido. Não é justo que um homicida, ele não seja punido. Não é justo que um ladrão, ele não seja punido. Não é justo que todos nós, pecadores, não sejamos punidos. Mas o que Jesus Cristo fez, foi levar sobre si todos os nossos pecados. A punição, ela continua existindo, mas agora ela é sobre Jesus Cristo. A ressurreição, ela trouxe esse benefício. E é por isso que nós somos justificados. Pecamos? Sim, mas a punição, ela foi sobre ele. Foi ele que foi maltratado por causa do nosso pecado. Ainda no verso 17, no versículo 17, ainda do capítulo 15 que nós estamos lendo, diz: e se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil, e vocês ainda estão nos seus pecados. É porque ele ressuscitou que nós vençamos o pecado. É porque ele ressuscitou que o pecado, ele não exerce mais força sobre nós. O pecado, ele não pode nos punir, porque o justo é punição, mas a punição foi sobre ele. A grande diferença, eu citei alguns personagens importantes, personagens mundiais, é que todos eles morreram, mas eles não quiseram morrer. Agora, em relação a Jesus Cristo, a escolha dele foi morrer por mim e por você. Esses personagens morreram ou por idade ou por tempo. Mas Jesus Cristo, ele morreu lembrando individualmente de cada um de nós. Foi escolha dele morrer por todos nós. E o segundo benefício, dos muitos, dos infindáveis benefícios, é que somos justificados por ele. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, ele diz, capítulo 4, versículo 25, ele diz: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Ele lembrou de todos nós. Um terceiro benefício da ressurreição de Jesus Cristo, que a partir de agora, a volta de Jesus Cristo, ela está garantida.
Na melhor das hipóteses, eu não vou diminuir a expectativa de vida de ninguém, não é isso, pastor Fernando? Mas na melhor das hipóteses, são 120 anos, 130 anos que nós vamos viver. O nosso corpo, ele está perecendo. Mais cedo eu falei, eu já estou chegando nos meus 40. Tem um monte de coisa que eu fazia aos 20 que eu já não consigo fazer mais. Fica mais cansado, o raciocínio não é rápido como aos 20 anos, eu não consigo aprender na velocidade que eu aprendia. O nosso corpo, ele está desgastando. Eu vejo esses meninos de 20 anos de idade aí, trabalhando, correndo para todo lado. Parece que foi há 2 dias atrás que eu tinha 20 anos. Já estou chegando nos meus 40. Daqui a pouco chega nos 80, se Deus quiser, aos 120, 130 anos. A medicina, a ciência está evoluindo. Eu entendo que a expectativa de vida vai aumentar. Mas na melhor das hipóteses, aos 130 anos. Mas existe algo que não temos como fugir. Nós não temos como fugir da morte. Todos nós, se não houver o arrebatamento, passaremos pela morte. Mas graças ao sacrifício de Jesus Cristo, se Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Não temos que temer a morte. Um dos benefícios da salvação é que a nossa vitória ela está garantida através da volta de Cristo, porque a volta de Cristo nos propiciará agora um corpo espiritual. O nosso corpo será transformado. Não vai existir dor nas juntas mais, não vai existir frio, não vai existir dor de cabeça. A volta de Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus Cristo, nos propiciou ressuscitar. E assim como Ele, receber um corpo glorificado, receberemos também um corpo transformado. João 14,3 disse: voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde estou estejais vós também. Nós estamos caminhando para o mesmo lugar que Jesus Cristo está. A sexta-feira, ela começou em luto, mas o domingo, ele terminou com Jesus Cristo vencendo a morte. Ele terminou com Jesus Cristo matando a morte. A volta de Jesus Cristo, talvez você pense, está demorando. Mas para os que dormem, ele perde essa percepção de tempo. A volta de Jesus Cristo, ela está logo ali. João, em sua revelação, Apocalipse capítulo 22, versículo 7, diz: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as profecias deste livro. Aí no versículo 20 de Apocalipse 22, ele diz: sim, venho sem demora. Quantos creem que Jesus está voltando? Quantos creem que podem ser arrebatados? Quantos creem que receberão corpos glorificados? Quantos creem que serão beneficiados pela ressurreição de Jesus Cristo? A ressurreição de Jesus Cristo, eu li no texto inicial, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4, que Cristo morreu pelos nossos pecados, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. A ressurreição de Jesus Cristo, ela veio para confirmar a veracidade do Evangelho. Porque no tempo que Ele esteve aqui, Ele pregou, Ele operou milagres. Mas a ressurreição, ela veio para confirmar. Ele apareceu para Maria, Ele apareceu para os apóstolos, Ele apareceu para os discípulos no caminho dos Emaús. Posteriormente, Ele apareceu para mais de 500 pessoas. Tudo isso
foi para confirmar a verdade que ele pregou no tempo que ele esteve aqui na terra. Um outro benefício da ressurreição de Jesus Cristo foi que ele trouxe sentido. A ressurreição de Jesus Cristo, ela trouxe sentido para a vida cristã. Versículo 19 do capítulo 15 de 1 Coríntios diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos o mais infeliz de todos os homens. A ressurreição de Cristo, ela veio para reafirmar que a nossa vida, ela não termina aqui. E se você está preocupado apenas com este tempo, se você está planejando a sua vida apenas para este tempo, para os 120 ou 130 anos, sendo otimista, que eu não conheço ninguém que chegou nessa idade, mas sendo otimista, 120, 130 anos, você é o mais infeliz de todos os homens, porque você deve preocupar não com o amanhã, mas você deve se preocupar com a eternidade. A eternidade foi garantida por Jesus Cristo na cruz. É muito pouco tempo você pensar em 80, 90, 100, 120 anos, porque a eternidade passarão 1000 anos, passarão 2000 anos, passarão 3000 anos, passarão 30 mil anos, e estaremos junto de Jesus Cristo por toda a eternidade, para sempre. A definição de eternidade é aquilo que não tem fim. Não terá fim o que Ele preparou para nós. Este é o sentido da vida cristã. A morte e ressurreição de Jesus Cristo, ela veio para trazer sentido para a nossa vida. No versículo 20 ainda do capítulo 15, diz: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. No livro de Levítico, trata sobre as primícias. As primícias, elas eram oferecidas para garantir a colheita. Quando você separava as primícias, ela era a garantia de uma colheita que ainda viria. E no verso 20, quando diz que Jesus ele foi a primícia dos que dormem, está dizendo, essa oferta ela foi separada muito antes para garantir a sua ressurreição. As primícias eram separadas para garantir a colheita. Jesus Cristo foi a primícia dos que dormem, Ele foi a primícia dos mortos. E Ele sendo ofertado de bom grado, de boa vontade, Ele garantiu a nossa colheita. E a nossa colheita é que nós fomos plantados em um corpo corruptível e ressuscitaremos com um corpo incorruptível. Este é o sentido do batismo. É a representação do batismo. Mergulhamos o velho homem e logo em seguida vem o novo homem. Isso é o que a ressurreição de Jesus Cristo trouxe para a igreja. Este é um grande benefício. Cristo é a primícia da ressurreição futura. Versículo 26. Ele restabelece a vitória sobre a morte. Desde Gênesis 3, para que não perpetuássemos no pecado, a morte ela se tornou um grande inimigo da humanidade, desde o pecado do primeiro Adão, o acesso à árvore da vida, ele foi retirado e a partir de agora a natureza está perecendo. Nós estamos perecendo, como eu disse, o nosso corpo ele está se desgastando. Mas no verso 26 do capítulo 15 ele diz uma grande verdade, e é uma notícia de esperança para todos nós. O último inimigo que será destruído
é a morte. Não precisamos mais temer a morte. A morte, ela é passageira. Nós, como igreja, nós precisamos acreditar nisso. Apocalipse 20:14, João descreve esse momento. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Ainda no versículo 52 do capítulo 15, diz: a morte será vencida para sempre. Apocalipse 21:4 diz: e a morte não existirá. Quantos aguardam esse dia? Esse dia que em todos nós venceremos a morte de uma vez por toda. Um outro benefício é teremos um corpo glorificado, como eu já disse. Versículo 42 diz: assim também é a ressurreição dos mortos. Semearemos um corpo na corrupção, mas ressuscitaremos na incorrupção. O nosso corpo será transformado. Seremos completamente transformados. E para concluir, eu quero falar sobre o versículo, a partir do versículo 54, versículo 55 e versículo 56. Eu entendo que este é o ápice do capítulo 15 de 1 Coríntios, onde o apóstolo Paulo, ele zomba da morte. O apóstolo Paulo, ele pergunta para a morte: ó morte, onde está a sua vitória? É como uma final de campeonato, onde um time muito forte chega à final e de repente um time fraquinho, é o que eles chamam de zebra, aquele time fraquinho que todo mundo sabe que não vai ganhar, ele chega na final. A vitória do time maior, ela já está garantida. E o apóstolo Paulo, obviamente que o inimigo, quando ele conseguiu ludibriar Adão e Eva ali no Éden, ele entendeu que a morte, ela tinha força. Ele entendeu que, de fato, a morte, ela tinha algum valor. Mas o apóstolo Paulo, com a ressurreição de Jesus Cristo, ele pergunta para a morte. Eu entendo que é em tom de deboche, em tom de escárnio. E aí, morte? Onde está a sua vitória? E aí, morte? Onde está a sua força? Ô morte, onde está o seu aguilhão? Aguilhão é um objeto pontiagudo que penetra, que mata, que machuca. E esse objeto, ele não tem poder sobre vocês mais. Mas esse objeto, ele não tem poder sobre você mais, porque ele perfurou Jesus Cristo. O aguilhão, ele perfurou foi Jesus Cristo. A morte, ela já não tem poder sobre você mais, porque ela foi sobre Jesus Cristo. Mas ele venceu o aguilhão. E é por isso que nós perguntamos: ó morte, onde está a sua vitória? Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e as chaves do inferno. Não existe mais força para a morte. Jesus Cristo venceu a morte. Jesus Cristo cumpriu todos os preceitos da lei que nós não conseguiríamos cumprir. E o que precisamos fazer é crer, é acreditar, é reconhecer
esses benefícios que foram propiciados pela morte e pela ressurreição de Cristo. O próprio Jesus Cristo disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quantos aqui creem que ainda viverão? Porque Ele vive, nós também viveremos. Porque Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Não há mais o que temer. A morte do Espírito Santo, ela veio para resolver o problema. A morte de Jesus Cristo, ela veio para resolver o problema do pecado. Ela veio para restabelecer a conexão que foi rompida ali no Éden. O primeiro Adão, morte. Mas o segundo Adão, Jesus Cristo, ele trouxe vida. Vida eterna. Não vai acabar. É para todo sempre. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele morreu, mas ele vive. A morte até tentou nos vencer, mas ela foi vencida. O seu aguilhão, que era o seu maior poder, ele foi inserido em Jesus. E não existe duas punições para o pecado. A punição sobre ele foi suficiente. Ele foi o Cordeiro definitivo. Você não precisa mais oferecer sacrifícios, porque ele foi sacrificado de bom grado, de boa vontade, como já foi dito aqui em outras vezes neste altar. O nosso Jesus Cristo, ele bugou todo o sistema. E agora já não existe mais condenação. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, nós ressuscitaremos. Porque ele vive, nós temos o Espírito Santo. Porque ele vive, quando você pede, você recebe o consolo. Porque ele vive, nós estamos aqui reunidos nessa noite. Porque ele vive, mensalmente nós celebramos a sua morte, aguardando o dia que ele virá. Nós nos encontraremos com aqueles que dormem, porque ele foi as primícias dos que dormem. Ele foi a semente que foi plantada. Ele foi a semente que morreu. Mas ele foi a semente que permitirá que nasçamos de novo. Eu quero convidar toda a igreja para louvarmos a Deus mais uma vez com essa canção. Vamos ficar de pé. Porque ele vive. E porque ele vive, podemos crer no amanhã. E o nosso amanhã é a eternidade ao lado do Pai.